Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu ano de 2023 e suas diversas trajetórias. Foi um ano bem movimentado, vamos dizer assim. Ahn, Vamos lá. 2023 eu fiz 2 anos de casada, né? O meu primeiro ano, eu acho que foi em 2021 ou 2022. Acho que foi isso. Eu vou perguntar pro meu esposo, porque ele fala que não é bom com datas, mas ele é bom sim. E o que acontece? O ano de 2023, para mim, teve uns acontecimentos bem turbulentos, né? Onde mexeram muito comigo. Tanto que algumas vezes eu sumi aqui do canal e eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, né? Em como as situações mexem com a gente, né? No nosso emocional durante as coisas que a gente passa. Primeiro de tudo que eu vou falar para vocês, eu separei aqui tópicos, né? Primeiro de tudo que eu vou falar para vocês é o casamento e suas dificuldades. O ano de 2023 foi um ano em que eu e meu esposo a gente teve algumas brigas, algumas foram feias, porque a gente tem um jeito um pouco, vamos dizer, a gente tem um jeito bem diferente. Meu esposo ele é muito brincalhão e eu sou muito estressada, né? E eu sou extremamente estressada, eu me irrito muito fácil com as coisas e quando eu tô irritada, eu acabo sendo ignorante, sabe? Ignorante mesmo. E às vezes não é necessário. Mas ao mesmo tempo que eu tô irritada, sabe? Ao mesmo tempo que eu sou aquela pessoa irritada e ignorante, eu também sou a pessoa sentimental, né? Que quer ter aquele contato físico, que quer que a pessoa converse nos olhos e tudo mais. Então isso causava algumas desavenças entre a gente, sabe? Dele estar brincando e eu tratar ele com ignorância e aquilo acabar gerando uma discussão, né? E assim, pequenas discussões até acontecem no casamento, tudo mais faz parte. Mas a gente teve um certo mês que a gente estava com aquelas brigas, sabe, constante e tudo mais. E isso mexeu muito comigo, mexeu com o meu jeito de pensar, de achar que aquelas brigas ele não estava mais gostando de mim e tudo mais. Então isso foi o que me abalou muito. Já no começo de 2023, né? Foi uma coisa que abalou muito. Porém, que com o tempo a gente foi se encaixando, sabe? A gente foi conhecer, porque eu e meu esposo a gente não chegou a namorar. Entendeu? A gente se conheceu, a gente ficou. Quando a gente ficou, a gente já estava junto. Então, assim, em meses, vamos supor, junho, não, setembro, né? Foi, não, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 6 meses, com 7 meses, a gente já estava morando junto. Então, a gente se conheceu quando a gente veio morar junto, entendeu? Não teve aquele conhecimento que tem do namoro. É, o próximo, né, que eu falei de casamento, suas dificuldades e brigas. É, o próximo tópico que eu vou falar com vocês é como eu mudei, né? As pessoas que me conheceram antes de eu casar, eu era uma pessoa totalmente diferente, claro, porque eu era solteira e eu tinha todo o direito de me divertir quando eu era solteira. Então, assim, eu saía pra balada, eu saía pra festa, eu saía com os amigos, eu saía com as amigas, eu gostava de cinema. Até hoje eu gosto de cinema. Só que em relação à balada é uma coisa que não chama mais minha atenção, sabe? Eu e meu esposo a gente vai, tem um baile aqui, de vez em quando a gente vai. O baile também eu não gosto muito, porque eu vejo situações e coisas que eu não cresci no meio, já o meu esposo cresceu, então ele é acostumado. Às vezes eu vou para acompanhar ele, né? Porque essas festas tem muita, sabe? Muita cobra em cima. Então eu vou para acompanhar ele às vezes, mas não é uma coisa que uau, entendeu? Hoje eu gosto de amanhecer ainda, batendo papo, tomando uma cerveja e tudo mais, mas sem aquela muvuca, sabe, no meio. Uma hora você vai lá, dança, tá, se diverte, outra hora num cantinho mais calmo e tudo mais, né? Então, assim, eu mudei muito esse jeito de lana baladeira, festeira e tudo mais. Hoje em dia nem beber mais eu bebo tanto. Antes eu bebia, né? Bebia muito. Nunca falei isso aqui pra vocês, nunca mostrei, mas estou falando aqui, né? Hoje vou ser transparente.
Eu bebia muito, né? Logo no início que a gente estava junto, eu bebia muito mesmo. Eu bebia de passar mal, de no outro dia estar com dor de cabeça, com dor no estômago e tudo mais. E hoje em dia eu diminui muito esse índice, sabe? Porque assim, o homem, ele tá ali, né? Ele é o protetor, mas a mulher, ela é a que dá conselho e tudo mais. Então eu acho que a gente tem que estar com a cabeça, né, no lugar para vários momentos, né? Não só para a isso e para aquilo, mas para vários momentos. Claro que eu me divirto, mas se eu vejo que tem alguma coisa que tá saindo fora do normal, aquilo dali, eu já fico de olho naquilo dali. Não sei se vocês entenderam. O segundo, o segundo, o segundo tópico é o que eu deixei por último, porque eu acho que esse vai ser mais longo, né? Que foram as perdas de 2023. É, assim, em geral, a família teve muitas perdas. Em relação a mim, eu perdi o meu pai, né? Eu e meu pai, a gente não tinha aquele contato de pai e filho, aquele contato íntimo de pai e filha, né? A gente não tinha hábito de estar conversando, mesmo quando eu morava lá, a gente era distante um do outro, mas isso não faz ele deixar de ser meu pai e eu deixar de ser filha dele, né? E eu tinha, né, eu tinha mágoas do meu pai, eu tinha tristeza em relação a muitas coisas que ele fez eu passar, que eu acho que não era necessário, porque ele falava para todo mundo que ele tinha uma filha linda, maravilhosa e tudo mais, esforçada, mas ele nunca chegou para me dar esse carinho de pai. Então, assim, ele era pai só de falar. Mas ele não era pai de chegar e falar, filha, você tá precisando de alguma coisa? Você quer conselho com alguma coisa? Não, gente, eu nunca tive pai para isso. Mas eu senti a perda dele, né? Porque não deixou de ser meu pai, né? E quando ele faleceu, eu já estava aqui no Rio, né? Como eu falei, foi agora em 2023. E eu estava trabalhando nessa época, eu estava em período de experiência no supermercado onde eu trabalhava no Ceasa. E no meu último mês de experiência, eu tive que viajar para São Luís para resolver várias coisas, né, de herança, entendeu? Porque eu não era registrada, eu não sou registrada no nome do meu pai. A única coisa que confirma a paternidade dele comigo foi um documento da justiça. Minha mãe teve que entrar na justiça para ele me dar pensão, entendeu? Porque naquela época minha avó não tinha condição de arcar com tudo, então ela teve que recorrer para me ter um dinheirinho a mais, né? Que assim, pelo menos ajudava no meu cartão de passagem, não dava para fazer muita coisa. E, e eu tive que viajar no meu terceiro mês de experiência, como eu falei, né? Para resolver esse negócio da herança e tudo mais. Como eu não era registrada no nome dele, teve que fazer da entrada em inventário. E até hoje está correndo essas coisas, que eu não vou entrar muito no assunto, né? De herança dessas coisas. Ao meu primeiro pensamento, eu não queria ir, né? Realmente eu não queria ir. Eu tava sentindo a perda, mas eu não queria ir. Primeiro porque eu não tinha condições, né? E segundo porque eu achava que, tipo, na minha cabeça eu não queria nada que fosse dele. Tipo assim, eu não queria nada que fosse dele porque ele nunca chegou e falou nunca chegou e falou assim pra mim, quando eu morrer tudo isso é teu, tá? Mesmo a gente não tendo essa relação, mesmo isso, mesmo aquilo, ele nunca chegou e falou, tudo isso é teu, entendeu? E como eu nunca tive uma relação com meu pai, eu eu fui pra lá me sentindo meio culpada de tipo da família dele achar, ela tá vindo só porque ele morreu e ela quer a parte dela, que ela quer as coisas dela. Claro que eu sou filha única, eu tenho todo o direito, né, de tudo o que ele fez, de tudo o que ele tinha, eu tenho todo esse direito porque eu sou filha única dele. O meu irmão mais velho, ele faleceu, ele já chegou a falecer há uns 20 e tantos anos, entendeu? E meu pai, ele é separado há mais de 30 anos da esposa que ele era casado no papel. Então, tudo que ele tinha, por direito, era meu, mas eu não queria ir. E meu sogro entra nessa parte, porque meu sogro, ele sempre foi de me dar muito conselho, ele conversava muito comigo, inclusive quando eu sentei para ele e sentei para ele e conversei do que eu senti em relação ao meu pai, ele me deu muito conselho sobre isso, para mim não guardar mágoa, para mim não guardar rancor. E com isso eu fui aprendendo, né, que assim, as coisas têm que ser do jeito que tem que ser. A gente não tem que mudar, não tem como mudar, né? Meu pai, ele era desse jeito e eu não ia mudar,
entendeu? Isso nele. Claro que eu ficava muito triste, mas o meu sogro ele conversou comigo, ele falou: vai sim, porque é teu, tu tem todo o direito. Eu sempre fui aberta a receber meu pai de braços abertos. Ele é que nunca foi aberto a essa opção, entendeu? Então, assim, se a gente não teve relação de pai e filha, a culpa não foi minha, porque eu sempre fui atrás dele, eu sempre corri atrás dele, eu tomava benção, eu ia na casa dele, entendeu? Só que depois de um tempo de tanto ser tratada mal e de tanto ver filhos de outras mulheres dele tendo um tratamento de paternidade que eu não tive, eu fui me afastando. Conforme eu fui crescendo, eu fui me afastando. Então a culpa não foi minha se a gente não teve relação de pai e filho, entendeu? A culpa foi dele. Ele não quis essa opção. Então eu fui no Maranhão, tive a felicidade de matar um pouquinho da saudade da minha avó. Então, ao mesmo tempo que eu estava indo pelo um caso de perda, eu estava feliz porque eu ia ver minha avó de novo. E apesar de ter passado só uma semana e, assim, de ter feito poucos passeios, que eu fui só no centro histórico, em alguns lugares, fui em alguma praia, mas a gente foi lá realmente para resolver isso, entendeu? Mas eu consegui matar um pouquinho da saudade dos familiares que estavam lá, né? Claro que eu visitei a minha avó paterna, que me receberam muito bem, minha avó, minhas tias, minhas primas, todas me receberam muito bem, porque me conheciam, né? Desde criança. A minha avó, ela nunca negou ser minha avó, ela nunca negou eu ser neta dela, sempre me recebeu muito bem, eu lembro disso. E também visitei minha madrinha, vi minha tia, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz por essa parte de ter ido no lugar onde eu nasci, cresci e, e poder ter visto minha avó e poder ter dado um abraço nela de novo, porque a gente nunca sabe quando é que vai ser o último abraço, né? Da gente com algum familiar. E a outra perda, gente, que eu senti muito e eu sinto até hoje, eu ainda não me recuperei, foi o meu sogro, né? Que quando eu comecei a me relacionar com o Alessandro, ele me deu muito apoio, ele conversou muito comigo. No começo do casamento, ele me dava muito conselho, porque o começo do nosso casamento foi muito turbulento, sabe? Teve algumas não, teve várias desavenças e, e ele conversava muito comigo para me ter paciência, para mim eu pedi muito a Deus, entendeu? Para que meu marido mudasse um pouco, para que ele ficasse mais calmo e tudo mais. E ele me ajudou muito a passar por esses primeiros tempos aí de casada. Eu era muito apegada a ele, ele era um confidente para mim, um conselheiro, ele era um amigo, ele foi um pai para mim, né? Um pai, um amigo, tudo. Ele foi maravilhoso na minha vida. Eu consegui tapar aquele buraco, sabe? Aquele buraco que tinha dentro de mim da falta de um pai, ele tapou esse buraco, entendeu? Ele me mimava muito, ele realmente me tratava como filho, o amor dele em relação a mim era como filho, entendeu? Então, assim, ele tinha todo o cuidado do mundo comigo. Se eu tava precisando de alguma coisa, ele ia lá, ele dava o jeitinho dele. Ai, vamos lá resolver. Se eu precisava ir no médico, ele, vamos lá resolver. Então, assim, ele foi realmente um pai pra mim. E a gente ter perdido ele foi, assim, em relação a mim, eu ter perdido ele foi como se tivesse aberto essa ferida de novo, entendeu? Hoje eu sinto muita falta dele, eu sinto muita falta de conversar com ele, eu me sinto muito sozinha às vezes. E era uma perda que eu não estava preparada, né? Vai ser meu primeiro Natal, né, sem ele, né? Não, aliás, o primeiro Natal da família toda sem ele. E assim, vai passar todo mundo junto, mas é uma coisa que eu ontem não, no domingo mesmo, eu já estava chorando, lembrando, porque ele corria com as coisas muito rápido, ele já queria que tivesse tudo combinado, já tudo meio caminho andado, sabe? E ele animava muito, ele adorava a família dele reunida, ele adorava ver a família brincando, alegre, sorrindo. E antes dele falecer, ele teve isso, né? Ele tinha uma hérnia e essa hérnia estava causando muita dor nele porque ela encarcerou.
Então, no domingo dos pais, ele teve essa última visão da família reunida, tanto que ele teimou em não ir para o hospital, então ele só foi para o hospital depois que a reunião de família terminou, mas ele retornou. Na terça-feira, ele foi para o hospital comigo e nessa terça-feira ele ficou internado para fazer cirurgia. Saiu da cirurgia muito bem, eu falei com ele por chamada de vídeo. Aí a gente combinou de passear, de ir na igreja e tudo mais. Ele estava muito, muito feliz, gente. Ele estava extremamente feliz que a cirurgia foi um sucesso. Mas aí veio outras coisas que complicou o pós-cirúrgico dele, né, a recuperação. E isso acabou levando ele a óbito. E gente, pra mim, receber essa notícia foi como se tivesse caído o mundo em cima de mim, entendeu? Tipo assim, eu demorei muito pra cair a ficha. Na primeira semana parece que eu via sempre ele sentado no sofá, sabe? Eu sempre via ele sentado no sofá. Eu não conseguia nem entrar dentro do quarto e eu sentia muita falta, eu sentia muita falta dele. Sinto até hoje. Até hoje eu lembro, tem coisas que às vezes eu tô sentindo que se ele tivesse aqui, ele me daria conselho, ele conversaria comigo, ele tentaria amenizar um pouco, sabe? O que eu tô sentindo. E uma coisa que ele já sabia quando eu tinha, era quando eu tava em crise de ansiedade, ele já sabia. Que quando eu tô assim, eu fico no quarto direto, eu quase não converso com ninguém, eu fico muito na minha. E as pessoas acham que eu tô passando mal, mas não, gente, eu só tô tentando segurar aquilo que quer gritar de dentro pra fora. E é uma coisa muito difícil. E assim, pra fechar esse vídeo, o que eu aprendi no ano de 2023 foi que vocês não têm que estar se importando com o julgamento de ninguém, porque muitas das pessoas falam assim: ah, em relação a casamento, eu escuto muito isso aqui. Ah, é porque teu marido sai, tu tem que sair também. Claro, seu marido sai com os amigos, você vai sair com suas amigas. Meu marido, ele não me prende. Lógico, ele é ciumento, eu também sou, entendeu? Mas ele não me prende de sair. Eu sou mais caseira. Hoje, a Lana de hoje, a Fran de hoje, gosta mais de ficar assistindo Netflix, comendo besteira, deitada na cama e tudo mais, entendeu? Eu gosto de cinema, eu gosto de ir pra praça, eu gosto de conversar, sair pra conversar, não sair pra balada. E o meu esposo, ele é mais festeiro, mas ele não vai pra balada. Ele se diverte aqui, perto de casa, onde eu sei onde ele tá, e aonde a hora que eu quiser e sentir vontade, eu posso ir. Eu que não vou, entendeu? Então muita gente fala, ah, porque vi teu esposo em tal lugar e não sei o quê. Show, eu sei onde ele tá. Se ele vai, se ele sai e eu não tô em casa, eu ligo pra ele. Tá onde? Ah, tô em tal lugar. Tá, ok. Eu sei o meu valor, então eu não preciso estar me preocupando, porque eu sei o meu valor, eu sei o que eu faço. Eu sei que eu sou uma boa esposa pra ele. Eu sei disso, entendeu? Outra coisa que eu aprendi é a gente não tem que deixar para depois o que a gente pode falar agora, entendeu? Eu queria ter dito muita coisa pro meu sogro que, que eu não disse. Claro que ele sabia o quanto eu amava ele, o quanto eu era apegada a ele sabia disso, porque tudo que eu precisava eu ia para ele, eu conversava com ele, eu pedia conselho para ele, entendeu? Então, assim, ele foi sabendo que eu amava muito ele, que para mim ele foi um pai e um pai maravilhoso nesse ano de 2021, 2022 até agosto de 2023. Ele sabe que para mim ele foi um pai maravilhoso, que apesar do pouco tempo, eu agradeço todo dia a Deus por eu ter tido o privilégio de conhecer ele, porque a minha sogra, ela faleceu antes de eu vir morar com meu esposo. Eu conhecia, mas não cheguei a conviver com ela. Mas eu sei que também ela era uma pessoa maravilhosa, mas o meu esposo, ele foi, o meu sogro, ele foi fantástico pra mim, tá? Meu esposo também é maravilhoso pra mim, apesar de me estressar todos os dias. E eu aprendi, gente, que a gente tem que dizer te amo, a gente tem que falar, mesmo você não tendo aquela criação, sabe, de dar afeto e tudo mais naturalmente, porque eu tenho muita dificuldade de falar te amo. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade de mostrar afeto, mas hoje em dia eu já melhorei muito isso por causa dele, tá? Por causa do meu sogro, eu melhorei muito isso. Então você tem que chegar, tem que
Tá com vontade? Vai lá, fala te amo, fala o quanto a pessoa significa pra você, porque um dia pode ser tarde demais e você não vai conseguir. E a angústia de você não falar isso é muito maior, entendeu? Do que a angústia de você chegar e falar assim, amor, te amo. Pai, te amo. Mãe, te amo. Entendeu? E eu acho que foi isso, gente. Eu me segurei pra não chorar porque eu tô com rindo, eu não queria borrar a cara pra vocês. Mas esse foi o ano de 2023. Eu espero que vocês tenham tido um ano maravilhoso também. Faça um resumo de como foi o ano de vocês, o que vocês aprenderam. E é isso, eu espero muito que o ano de 2024 seja um ano de muita conquista para todo mundo, de muita felicidade, que entre um ano já abençoado, que acabe essas guerras que estão acontecendo pelo mundo, porque isso é só tristeza, não traz nada de bom, só traz tristeza, né? E eu acho que é isso. Um beijo para vocês, gente, até o próximo vídeo. Tchau!